Nessa pílula filosófica, eu quero tratar com vocês sobre a importância, vamos assim, de dedicar tempo para a filosofia, mesmo que isso represente não poder se dedicar totalmente ao mundo do trabalho, a essas ocupações que a gente tem no dia a dia, necessidades que vêm da própria família, que vêm da profissão, também da diversão, que vai ocupando nas últimas décadas um espaço cada vez maior na vida das pessoas. A filosofia hoje, ela pode dar a impressão de ser um artigo de luxo, um pouco como que feito por pessoas que pudessem se dispensar um pouco de ocupações e então gastar o seu tempo tranquilamente em filosofar. Algumas pessoas meio estranhas que fariam isso, no fundo, é a ideia que a gente tem, né? Porque quem realmente pudesse ter dinheiro, pudesse aproveitar, não gastaria tempo filosofando. Bom, isso daí eu acredito que seja uma visão totalmente errada. Para tratar disso, eu uso uma série de ideias que foram, assim, a primeira vez que eu li a respeito delas, foi num pensador alemão do século passado, chamado Josef Pieper, que é um dos meus pensadores favoritos. Pieper é uma pessoa que estudou muito Tomás de Aquino e ele um pouco trouxe, né, noções, conceitos de Tomás e da filosofia clássica, também é um grande conhecedor de Platão, de Aristóteles. Ele trouxe conceitos e os aplica no mundo moderno, mostrando, vamos assim, dificuldades que nós temos hoje para compreender o que os antigos pensavam e que muitas vezes, quando a gente volta para eles, para esses pensadores clássicos, a gente vê soluções, luzes que facilitam a gente nos dias de hoje. Pois bem, Pieper, ele comenta num livro dele, que é exatamente O que é Filosofar, ele fala que a filosofia, ela pressupõe um ócio. Nesse ponto, Pieper não é nada original, porque é justamente o que se fala no começo da metafísica de Aristóteles, em que o pensador grego, ele diz que começou a haver filosofia quando pôde haver na sociedade uma classe, um grupo de pessoas que podiam, vamos dizer assim, não ficar pensando só na sobrevivência imediata, e por isso podiam empregar parte do seu tempo justamente para perguntar o porquê, o como as coisas sucediam. Então essas pessoas deram origem à filosofia. Então, uma coisa que eu acho que é importante a gente salientar, é que para filosofar, antes de tudo é necessário, vamos dizer assim, uma atitude interior, uma atitude de interiorização, uma atitude de reflexão. Não é só uma questão de estudar. Eu até acho que é possível você estudar muito e não filosofar propriamente, que é o que acontece com aquelas pessoas que leem, que conseguem assim, muitas informações e vão juntando tudo isso, o que em si é uma coisa boa, sem dúvida. Mas se aquilo não é bem digerido, se aquilo não é pensado, se a pessoa tem uma espécie de frenesi, de ansiedade para ler, ao invés de fazer bem, vai fazer mal. É uma espécie de indigestão intelectual. Lembro de um rapaz que eu conversei com ele há um tempo, muito inteligente, mas me parecia que ele estava lendo de uma maneira desordenada, de uma maneira exagerada, sem parar, e realmente a estrutura mental dele estava extremamente confusa. E eu digo isso porque ele aceitava certos argumentos que eram pueris, que eram tolos, mas que vinham para ele, e como era a última coisa que ele ouviu, ele juntava com o que tinha antes, e tudo aqui, e ele aceitava, ia aderindo, à última moda. Na filosofia, como em outros campos, mas eu diria, quando a gente fala de moda, a gente pensa principalmente, em geral, em roupas, a moda de uma determinada estação, o que seja. E a gente emprega essa mesma ideia para essa sucessão, vamos dizer assim, de modelos que a gente vai seguindo um pouco porque os outros seguem, não é um motivo, é a moda do momento, Em filosofia, que deveria ser o campo em que isso, vamos dizer assim, menos acontece, infelizmente a gente vê suceder com uma certa frequência, Há modas intelectuais, há certos autores, há certos modos de pensar que adquirem uma predominância, mas não propriamente, vamos dizer assim, pela qualidade daquilo, por trazer novidades, mas sim simplesmente porque é o que todo mundo está pensando, todo mundo está falando, então há uma espécie de espírito de manada. A reflexão, a interiorização, elas nos afastam um pouco disso e permitem que a gente pense,
puxa, onde é que eu quero chegar com isso, né? O que essa leitura, esse autor me trouxeram, né? E eu falo uma atitude mental, tanto para quando a gente estudar, inclusive para garantir um tempo na nossa vida que seja um tempo de calma, um tempo de paz, um tempo que não seja de correr atrás de metas, né, de metas financeiras ou de metas materiais do tipo que seja, né, mas que seja algo gasto por si mesmo, algo para conhecer melhor o mundo, para conhecer melhor a nós. Então, nós precisamos do ócio para contemplar, nós precisamos do ócio para filosofar. Não é um pouco, né? Se o nosso descanso está sendo um descanso só de sensações, né? Vejo um filme, escuto uma música, saio para uma festa, vou almoçar com os amigos, isso numa sucessão frenética que não permite, vamos dizer assim, uma parada interior, né? Que a gente garanta tempo para isso, né? Para pensar, né? Para quem tem religião, esse é um tempo também, inclusive, para oração. Para quem não acredita, né? Que seja refletir nas coisas fundamentais, né? Isso é a base para se começar a filosofar com seriedade, com propriedade, com consistência.